Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. O e-mail que está vindo aqui, e-mail grande, tem gente que adora e-mail longo, mas a história é interessante, me prendeu a atenção do começo ao fim. E vocês vão ver uma história triste, de humilhação, de descaso, desprezo, e ainda assim a pessoa continua ali, presa. Acompanhe a história, vocês não vão nem acreditar em alguns detalhes. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. E-mail enorme. Esse vídeo é para quem gosta de e-mails longos, porque olha, esse tá longo, hein? Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi, professor. E bem, quando começa assim é porque eu já dei aula. Deve ser daqui da minha cidade, então. Começando desde o início, professor, vou te contar uma história de 2 anos e meio. É longa. Ah, eu vi bem. Eu vi que é longa. Conheci uma pessoa há 2 anos e meio, em agosto, através do meu ex-sogro, pai da pessoa que me relacionei. Eu e o pai dele trabalhávamos juntos e um dia ele me pediu para conhecer o filho dele. Enfim, conheci. E já começamos errado. No primeiro dia que ele saiu comigo, ele já tinha me avisado que tinha bebido umas antes. E me perguntou se não teria problema para mim. Não liguei e saímos. Foi tudo muito rápido. No outro dia, ele já me levou para sair de casal com alguns amigos dele. Daí em diante já começamos o namoro. No começo, na minha cabeça, tudo estava lindo, ele me dava atenção, mandava mensagens carinhosas. Na época, ele trabalhava das 14 até as 23. E sempre que chegava, ele queria que eu acordasse, me mandava mensagens que queria conversar comigo um pouco e tal. E eu cansada, porque eu tinha que trabalhar cedo no outro dia. Mas eu fiquei iludida, cega, achando aquilo lindo. Bem, no começo é assim mesmo, acha que é lindo acordar. Depois no outro dia vai trabalhar feito uma coruja, né, bem? E ele, que vai entrar só às 2 da tarde, pode acordar meio-dia, né, bem? E ficava até de madrugada conversando com ele lá, não falei? Bem, vira coruja. Até que um dia eu comecei a falar que eu ia dormir mais cedo, que estava cansada e ele não gostava. Aí foi que começou. Ele saía quando eu dormia, eu acordava às 6 para trabalhar. Quando dava 7, 8 horas, ele começava a mandar mensagem que tinha acabado de chegar, que estava bêbado. Aí que eu percebi que ele tinha problemas com bebidas. Sempre que bebia, passava dos limites, ficava briguento e eu aceitava. Chorava horrores porque nunca tinha passado por isso. Mas depois ele era carinhoso, pedia desculpas. A história de todo bêbado é assim, né, gente? Ele não tinha moto quando começamos a namorar. Então, sempre ele subia de mototáxi até em casa, ou o pai dele trazia e saíamos com a minha, porque eu não tinha carta e nem sabia dirigir, então eu não podia buscar nem levar ele embora. Como ele gostava de dizer que era da noite, sempre a gente voltava tarde dos rolês e aí a maioria das vezes ele tinha que voltar a pé para a casa dele. E tinha que atravessar a cidade porque é longe. Aí ele começou a brigar comigo por isso. No meio do caminho começava a me mandar mensagens xingando, me bloqueava e eu chorando. Fui levando assim, não entendo o porquê eu me sujeitei a isso, desde o começo do namoro até hoje. 4 meses depois do Natal, minha família fez uma festa e nós fomos. Já de madrugada ele tinha bebido bastante e aconteceu do meu pai trocar a música que estava tocando e ele ficou bravo com isso. Nossa, mas perde a noção mesmo, não, gente? Começou a falar que queria ir embora. Ih, que criança, credo. E pela cara dele eu percebi que tinha alguma coisa de estranho. Quando saímos do portão para fora, ele começou a me xingar meu pai, falando que meu pai estava tirando ele por tirar a música. E com esses negócios, tá me tirando, mano, tá me tirando. Ai, credo. E eu tentando fazer ele se acalmar. Chegando em casa, não tinha ninguém, estavam todos na festa. Não consigo lembrar nem o que aconteceu direito, é como se eu tivesse tido um bloqueio emocional de tanto nervoso. Mas me lembro que eu fiquei presa para fora e ele simplesmente foi embora, me deixou lá sozinha de frente de casa de madrugada. Ele brigou com meus pais brigaram com ele e por insistência minha todo mundo acabou ficando de bem. Mas não parou por aí. Nesse meio tempo, num final de semana, ele estava mexendo no celular e mulher, querendo ou não, é intuitiva. Eu sabia que tinha coisa errada.
e sem querer ele me deu o celular para guardar e estava ligado. Peguei mensagens com mulheres, fotos. Ele fingiu até choro. Pedia perdão, disse que por mais que gostava de mim, ele ainda não tinha aprendido a namorar comigo. Não aprendeu? Ai, coitado. Que ainda estava numa vibe de solteiro. Perdoei. Virou o ano e ele comprou uma moto. Por conta da bebedeira dele, nós caímos com a moto e eu me machuquei toda. Meus pais sempre me pedindo para largar, mas a gente tem mania de não ouvir os pais. E não ouve o professor também, né, bem? Tenho certeza que eu te dei aula só pelo jeito que você começou a me chamar. E garanto que nas minhas aulas, porque eu, quando dava aula de filosofia, eu sempre tocava em assunto, né, do autoconhecimento, e aí soltava exemplos de relacionamento. Cada vez ficava pior. Sempre que bebia, ele começava a correr. Muitas vezes ele brigava comigo à toa em outra cidade e a gente voltava embora com ele a 160 km na moto. Deus me livre e guarde. Ai, credo. Imagina. Mas tá doida? Eu não montava nessa moto, mas nem louco. Fui mandado embora do serviço. Eu sei que foi por causa dele, porque eu ficava muito cansada disso tudo, não trabalhava direito, eu ia pro banheiro chorar, comecei a ficar muito no celular. Foi por isso mesmo que foi mandado embora, bem. Ficava brigando com ele e meu chefe começou a achar ruim. Comecei a ir de ressaca a trabalhar. Ele bebia e queria que eu bebesse também, senão ficava bravo. Ah, pro inferno, hein? Só que me falta. Ah, vai ficar bravo. Ah, pelo amor de Deus. Então, se ele usar cocaína, você também usa. Então, eu comecei a beber demais também. Porque quando eu bebia, eu esquecia de tudo. Mas eu comecei a perder meu sangue de barata. E como eu já vi em vídeos seus anteriores, acontece o espelhamento. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a agir igual. Aprendeu, hein? Aí começamos a dar rolês mais caseiros. Com os pais deles ou com os meus. Mas sempre muita bebida. Até que os pais dele chamou a gente para uma chácara de um casal de amigo deles. E a gente passou a frequentar lá. Porém, não é coisa da minha cabeça, você vai entender o porquê. As filhas desse casal começou a dar em cima dele. E ele se fazia de sonso porque estava na cara. Sempre eu falando e ele dizendo que não. Eu era a errada da história por cobrar a atitude dele se afastar delas. Enfim... Até que um dia eu me irritei, estava todo mundo nessa festa, meus sogros, aquelas meninas, os pais delas, e ele dando moral. Quando ele lembrou que eu existia, foi falar comigo. Eu simplesmente dei um tapa na cara dele, na frente de todo mundo. Então começou não a ser mais agressões verbais. Já começamos com agressões físicas também. Mas aí que vem o cúmulo da história. Passando poucos dias após esse caso, a gente passou o dia bebendo com os meus pais. À noite a gente chamou um casal de amigos para ir beber com os meus pais no comércio deles, e quando eu acompanhei a nossa amiga no banheiro, 2 senhores de idade perguntaram o que eu era da minha mãe. E ele sempre foi também muito ciumento. Foi o fim para ele. Já virou a cara, foi grosso comigo na frente de todo mundo, disse que eu estava dando moral para os caras, me levou para casa. Eu, por dependência emocional, ignorância ou loucura... Olha, gostei do seu raciocínio, viu, meu bem? Eu, por dependência emocional, ignorância ou loucura... Parabéns, você tem um bom raciocínio. Nem sei como posso chamar isso. Peguei a minha moto e fui atrás dele. Olha que tá interessante essa história, gente. Me prendeu a atenção. Cheguei antes que ele na casa dele e ele começou a gritar comigo na frente dos pais dele. Ele nunca tinha feito isso, me senti envergonhada, ele começou a me expulsar igual cachorro e eu peguei a moto e vim a milhão. Sofri acidente no meio do caminho, quase morri, não lembro de muita coisa da hora, mas meu braço saiu a pele. Chegou a aparecer meu osso. Levei vários pontos no rosto. O médico disse que foi Deus que não quis que eu morresse, porque o estado que eu cheguei, perdendo muito sangue, foi horrível. A recuperação mais horrível ainda. Era para ter sido o fim, mas por incrível que pareça, eu fiquei esperando ele me procurar, depois de tudo isso. Eu chorava mais de saudade dele do que dos machucados que eu fiquei. Eu não conseguia nem comer sozinha porque meus dedos não se mexiam. Não andava, minhas pernas não se movimentavam, mas eu chorava por ele. Até que um mês depois eu voltei a trabalhar, andar, comer e ele também voltou. E eu recaí. Comecei a sair escondido com ele até que minha mãe descobriu. Ela chorava porque eu já tinha perdido quase a vida por ele. Ela sabia todo o mal que ele me fez.
Ela viu as conversas minhas no celular com ele, que ele me xingava, me bloqueava, que eu ia diversas vezes atrás dele, e ele dizia que ia dar soco na minha cara se eu fosse. Mas eu acreditava que ele ia mudar. Ele me disse, me prometeu que ia mudar, que não ia mais ser assim, que não ia ligar para as minhas crises de riso. Ligar para as minhas crises de riso? Que ele ia ser mais paciente. As meninas que eu contei, que davam em cima dele, ele me contou que quando elas ficaram sabendo que a gente tinha terminado, começaram a chamar ele para sair. Ele começou a dizer que ia confiar nas coisas que eu falo, para eu perdoar. Me contou talvez para me passar um ar de confiança. Duvido que ele não ficou com elas. E foi aí que eu caí no conto do vigário mais uma vez. Ele me contou que no dia do acidente ele foi até lá pegar as coisas dele que tinha ficado na minha bolsa. Fico pensando hoje, ele me viu naquele estado e não me ajudou. Ele me disse que eu comecei a pedir para ele ir embora e ele foi. E como eu não lembro de nada, eu fiquei perdida. Coloquei na minha cabeça que como ele estava muito bêbado, ele foi embora. Se não estivesse, teria ficado. Você acha, gente? Você acha? Ele foi até lá pegar as coisas dele na sua bolsa? E você toda estrupiada? Ah, pelo amor de Deus, vai. Ah, vá. Que é isso, gente? Depois de um tempo, peguei mensagens dele com as meninas de novo. Tô falando. E vá. Tô as duas ainda. E são irmãs. Eram filhas do casal lá, né? Me dizia que ia dormir e nas mensagens tinha conversas dele até de madrugada dizendo se ia em tal festa. Ele surtou, disse que eu não podia ter pego o celular, eu tinha que mudar. Se eu cobrasse algo de curtida, ele dizia que eu estava falando bosta, que ele curtia sem querer. Ai, gente. Se eu discordasse isso, que irritava ele, que eu tinha que mudar esse meu jeito, que eu tinha que jogar o jogo dele. Ou seja, tem que calar a boca. Isso é jogar o jogo dele. Tem que deixar ele ser biscateiro, bem. Parar de bater de frente com ele. Ou seja, seja submissa. Que eu tinha que abaixar a bola, senão ele ia dar meu doce. Às vezes, só dele acordar mal-humorado ou porque ele acordava sem sono de madrugada, me mandava mensagem e se eu não respondia, hora que eu acordava tinha 1000 mensagens me xingando. Que eu era um lixo, puta, biscate, menina morta, não presta nem pra responder, tá pior que puta. Ah, gente, para, tô ficando com ódio. E quando eu acordava, respondia, ele me xingava mais ainda. Eu perguntava o que ele queria, ele dizia que tava com tesão, é louco. E nem pra agradar ele eu não tava prestando mais. E me bloqueava o dia todo. Aí ele aparecia pra me mandar foto que estava bebendo em piscina, ou me chamava para sair. Mas aí tinha que ser tipo, agora, já. Eu não podia nem ter tempo de tomar banho. E isso começou a se tornar todos os dias. Se eu começasse a falar que eu não aguentava mais isso, eu estava ali porque eu queria. Se ele é tão ruim, por que eu não largo? Por que eu não arrumo outro? Ele dizia que ele que estava cansado, que eu tirava a paz dele, que eu tinha que arrumar um melhor que ele. E tem mesmo, né, bem? E não é difícil, viu? Arranjar um melhor que isso aqui? Esse merdinha aqui? Eu, hein? Até que nesse domingo, dia 29 de janeiro de 2023, ó, a data que ela enviou o e-mail, né? Até que nesse domingo, dia 29 de janeiro de 2023, eu saí com os meus pais, como há muito tempo eu não saía. Só saía com ele. Mas não avisei ele que eu tinha saído. Fingi que estava em casa. Porque eu sabia que se eu tivesse falado, ele não teria deixado. Ai, nossa, parabéns. Ele tem que deixar você sair com seus pais. Nossa. Quando eu cheguei em casa, ele tinha me chamado para sair. Eu falei, espera uns 20 minutos, vou lavar meu cabelo. Ele simplesmente não quis saber. Disse que eu não sei aproveitar quando ele está bonzinho. Ai, que ranço que eu tô, gente. Que era para eu vazar. Que ele tinha me avisado para eu jogar o jogo dele. Tá me dando ânsia? E eu não quis. Que agora ele ia sair, ia para outra cidade, que ia colocar outra na garupa dele. Ai, meu Deus, nossa, gente. Tá parecendo aquela novela Pantanal, que o cara colocava na garupa do cavalo. Oi, morena, eu vou levar você na minha garupa. Tomar no meio do rabo dele. Que ia colocar outra na garupa dele, moto na qual eu ajudei ele a pagar, porque é boba. Eu reformei, tô com dívida no banco de mais de 8 mil. Boba! Fora as que minha mãe me ajudou a pagar.
Meu nome está sujo por causa dele e minha o quê? Porque eu deixei ele fazer isso e isso começou a vir à tona. Mas por desespero eu comecei a mandar mensagem para ele, ligar e nada. A única coisa que ele me mandou foi: eu avisei e simplesmente não respondeu mais. Então eu mandei: se você for, eu não volto mais. E ele não me respondeu. Depois de umas 2 horas ele não apareceu e eu bloqueei ele de todas as redes sociais. Dia 7 de fevereiro de 2023, então aquele dia não foi o dia que ela mandou o e-mail. Terça-feira ele me ligou para ver como eu sou importante. Depois de 2 dias ele me procurou, mas eu não atendi, estou tentando ser forte, embora eu chore a todo momento. Por mais de tudo que ele me fez, parece que a mente bloqueia essas coisas ruins e se apega só às coisas boas que aconteceram, e olha que são raras. Dá para contar nos dedos. Meus pais ainda não sabem que eu tomei essa decisão, eu não quero contar para eles não chorarem caso eu não consiga. Eu queria saber se eu iria aguentar a ficar sem ele. Ver como vai ser esse final de semana, porque todos durante esse tempo foram com ele. Junto ou bloqueada. Saber se eu vou conseguir ser forte. Já passou pela minha cabeça milhares de vezes de voltar. Desabafar aqui e lembrar tudo de ruim que ele fez foi um gatilho. Hoje, dia 2/2/2023... Peraí, gente. Então, você colocou coisa errada aqui, bem. Você colocou dia 7/2/2023, ele me ligou. Agora você coloca hoje, dia 2/2, faz 4 dias... deve ter saído data errada aqui. Faz 4 dias sem ele e só consigo chorar. Professor, se ver a minha história, me ajude. Acho que preciso de palavras sábias de uma pessoa de fora que não seja da família. Já fui sua aluna. Olha lá, falei bem. Quando me chama assim é porque já foi meu aluno. Já fui sua aluna. Se eu pudesse voltar naquela época de escola e fazer tudo diferente, eu voltava agora. Eu sei bem. Quantos alunos aí eu dei aula que era um terror, não estou falando você, até porque, mesmo vendo o seu nome, talvez eu tenha dado pouquíssima aula para você, porque olhando o seu nome, o nome real, né, que está aqui no e-mail, eu não consegui me lembrar. Então, se eu dei, eu devo ter dado muito pouca aula para você, né? Mas quantos são os alunos que eu dei aula e durante vários anos, às vezes o colegial inteirinho, né? E o aluno sempre foi arteiro, ruim, e aquele aluno péssimo, e que hoje me encontra... E tem até vergonha. Professor, se eu tivesse te escutado. Eu falei, escutado? Você queria mostrar que não queria nem saber da aula. Eu sei, professor, eu sei. Eu te dei trabalho, né, professor? Deu, lógico que deu. Me deixava louco, estressado. Professor, mas hoje eu reconheço. Mas não dá para voltar atrás, né, meu bem? Agora, tem como eu fazer diferente a partir de agora. Olha toda essa história, gente. Olha isso aqui. É certeza que tá junto ainda. Certeza. É uma pena. Porque você tá vendo? Escrevendo tudo isso aqui foi um gatilho. Então, aprenda a fazer esse exercício. Escreva. Escreva numa folha, gente, todas as coisas ruins que aconteceram. Com detalhes. O que fez, o que não fez. Olha esse negócio, você caída, tudo estrupiada na moto. Ele foi lá para pegar as coisas dele que estavam na sua bolsa e foi embora. Porque você me mandou embora. Dane-se, meu bem. Você já imaginou, você tá vendo uma pessoa tudo estrupiada, sangrando, toda arrebentada? É a sua namorada. Ela tá mandando você embora, você vai embora? Ela tá caída, tá estrupiada, deixa eu chamar ajuda, pelo amor de Deus. Gente do céu, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Escreva, coloque num papel, deixe claro o que está acontecendo, o jeito que a pessoa te trata, te chama de puta, de biscate, de não sei o quê, você tem que jogar o meu jogo. Pelo amor de Deus, olha, vai colocando essas frases, você tem que jogar o meu jogo. Gente do céu, não dá. A gente precisa se ajudar, gente. Precisa. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.